Olá, alunos. Vamos iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre introdução ao metabolismo. O metabolismo, ele tem uma série de funções muito importantes, não só para o nosso organismo, como para todos os seres vivos da natureza. Uma das funções é a obtenção de energia, quer seja pela captação de energia solar, pelos seres vivos que conseguem obter energia através da energia solar, assim como pela degradação de alimentos para os organismos que obtêm energia pela degradação de alimentos, como é o nosso caso. O metabolismo também tem a função de obter moléculas dos nutrientes, as quais serão metabolizadas, né? Ou seja, passarão por uma série de reações químicas no nosso organismo e serão transformadas em outras moléculas. E também uma função muito importante do metabolismo é formar as macromoléculas, as quais são proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, os quais contêm uma grande quantidade de funções distintas no nosso organismo. Os organismos na natureza são divididos em dois grandes grupos. Nós temos os fototróficos, que obtêm energia através da energia solar, e os quimiotróficos, que possuem energia através da oxidação dos alimentos, ou de combustíveis, né, que fornecem energia. Os alimentos, essas moléculas, são fornecidas nas suas formas reduzidas, né, moléculas ou íons são fornecidos nas formas reduzidas, e através de reações químicas, reações de óxido-redução, elas serão oxidadas, e nesse processo há uma grande liberação de energia. E é essa energia, então, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Para os animais fototróficos, ainda existe uma outra segunda subdivisão. Existem os autotróficos, aqueles que obtêm energia, os carbonos, através do dióxido de carbono. Nesse grupo estão as plantas vasculares, as cianobactérias. E temos também os heterotróficos, que obtêm o carbono através de outros compostos orgânicos, como as bactérias, essas daqui. Nos quimiotróficos, existe uma segunda subdivisão, nas quais a obtenção de energia vem de íons reduzidos, e aí nós temos dois grupos de bactérias aqui, de enxofre de hidrogênio, e temos os organotróficos, nos quais obtém energia através de compostos orgânicos, que estão reduzidos e serão oxidados. Então, a maioria das bactérias, os eucariotos e, né, claro, tem uma grande quantidade de exemplos aqui, e nós, seres humanos, também estamos neste grupo. Este é um mapa simplificado do metabolismo. Então, como nós vimos, a obtenção de energia vem através de moléculas orgânicas que passarão por reações de óxido-redução. Então, vamos entrar em mais detalhes agora. Os alimentos, eles podem ser divididos em três grandes grupos. Os polissacarídeos, que quando são divididos no nosso organismo, passam pelo primeiro estágio de digestão, eles são convertidos em glicose, porque a maioria dos polissacarídeos são monômeros de glicose, é claro que existem exceções. As proteínas, segundo grande grupo, que quando passam pelo processo de digestão formam os aminoácidos, liberam os aminoácidos. E os lipídios, terceiro grande grupo, que liberam os ácidos graxos. Essas moléculas, elas passam por uma série de reações químicas, que são as reações do metabolismo, né? Então, várias reações químicas, até chegarem num composto central aqui do metabolismo, a partir do qual os processos são coincidentes entre esses três grandes grupos de alimentos.
E aí, o carbono será liberado na forma de dióxido de carbono. Então, como eu falei, ocorre um processo de oxidação. Então, está aqui a oxidação. O carbono foi completamente oxidado, ele é convertido em dióxido de carbono. E a energia, né, é uma reação de óxido-redução, então, é claro, alguém precisa ser reduzido para receber esses elétrons, né? Alguém dá elétrons, o outro recebe elétrons. Então, quem recebe elétrons são as coenzimas reduzidas, oxidadas, desculpa, elas, quando receberem esses elétrons, elas ficam reduzidas. E, por fim, o aceptor final de elétrons é o oxigênio, então, elas transferem esses elétrons para o oxigênio. O oxigênio, então, é convertido em água. Nesse processo, nós temos uma grande liberação de energia. E, claro, vai formar a molécula de ATP. Essas coenzimas, então, como eu falei, as coenzimas é que vão receber os elétrons. Nós temos uma delas muito importante aqui, que é o NAD, né? Vou falar mais sobre essa coenzima. Coenzima auxiliam as enzimas no processo de catálise. Elas não são enzimas, são moléculas pequenas, vou mostrar a estrutura molecular do NAD, que auxiliam as enzimas, que, como eu falei, a grande maioria são proteínas, então todas essas daqui são proteínas, né? E nós temos, então, aqui a estrutura molecular do NAD. O NAD é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Estou mostrando ele aqui na sua forma oxidada, tá? E temos também o NADP. O que é o NADP? Também é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, com um fosfato nesta posição, tá? Então, simplesmente, ao invés dessa hidroxila, nós temos aqui um fosfato. Essas moléculas, elas podem receber elétrons e prótons, e aí ficam nas suas formas reduzidas. Então, tá aqui o NADH, ou seja, é a molécula, a coenzima, na sua forma reduzida. Este R aqui está representando toda essa parte da molécula que não foi copiada aqui, não foi escrita novamente, né? Para não ficar poluído o desenho, então foi suprimido, mas aqui representa tudo isto. E nós temos, então, o NADH na sua forma reduzida. Poderia ser também NADPH, né, se aqui fosse o fósforo, na sua forma reduzida. O que aconteceu? Ele recebeu elétrons e prótons. Então, os prótons entraram aqui, ó, nessa posição, né? E os elétrons entraram aqui. Então, nós temos a molécula na sua forma reduzida, que é o NADH. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura da niacina, né, e outras moléculas importantes, e os seus derivados aí da nicotinamida. O precursor biosintético desses compostos é o triptofano, é o aminoácido triptofano. Como eu sei que ele é um aminoácido? Ele tem um grupo amino, ele tem um grupo carboxila, ambos ligados num único carbono, que é chamado de carbono alfa, o qual ainda tem um R, né? Lembra que eu falei na primeira aula? Então, esse daqui é o aminoácido triptofano. Em laboratório, o ácido nicotínico foi pela primeira vez produzido pela oxidação da nicotina, que é um produto natural. Por isso que vem este nome, tá? Ambos, ácido nicotínico e nicotinamida, curam a pellagra. Vou falar sobre essa doença. Mas a nicotina, que tem essa estrutura molecular que eu estou mostrando aqui, que é encontrada no cigarro, não contém essa atividade de cura, tá? Então, a nicotina não consegue curar a pellagra, apesar da estrutura molecular ser bastante semelhante às estruturas dos demais aqui. Pellagra é uma doença causada pela falta de niacina, que ela é conhecida pelos 3 sintomas que começam com a letra D. Então, são eles: o aparecimento de uma cor escura na pele, então, dermatite, a pele fica seca, áspera,
né? E com o tempo, se a doença não for tratada, provoca o aparecimento de crostas na pele. Também tem o segundo D, que é o de diarreias. Então, a pessoa passa a ter uma grande quantidade de diarreias. E alterações mentais, então, daí o terceiro D, que é o de demência, né? Então, essa é a pellagra. E o que aconteceu é que se descobriu que esta vitamina, né, que é a vitamina B3, que é a niacina, tá aqui a estrutura da niacina, ela é capaz, então, de curar esta doença. Então, a partir da niacina, a gente consegue construir, então, a nossa coenzima NAD+. Bem, além do NAD+, nós temos uma outra coenzima muito importante, que é o FAD e o FMN. São coenzimas que vão participar das catálises dessas enzimas, auxiliando essas enzimas. O FAD e o FMN, ambos, capturam elétrons e prótons também. Portanto, participam de reações de óxido-redução, e essa daqui é a forma, então, oxidada, e aqui está a forma reduzida. FMN, ela consiste dessa estrutura acima dessa linha aqui, tá? Então, aqui é o FMN, flavina mononucleotídeo. A gente tem um nucleotídeo aqui, o grupo fosfato e o açúcar na sua forma aberta, tá? Ligados aqui nesse grupo de anéis, na flavina, e ela passa a receber prótons e elétrons e fica na sua forma completamente oxidada. O FAD é tudo isso, então vem essa parte aqui de baixo, flavina, adenina, dinucleotídeo, né? Então a gente tem um outro nucleotídeo aqui e temos a adenina. Novamente, esse R representa toda essa parte de baixo da molécula, a qual não foi colocada aqui no desenho, para facilitar a visualização do processo que realmente está ocorrendo, que é a captura de elétrons. Ok, então FAD e FMN também participam de reações de óxido-redução, assim como o NAD+, formando aí o NADP+, formando o NADH ou NADPH. As reações no metabolismo, elas seguem uma ordem e são divididas em dois grandes grupos: as reações do catabolismo e as reações do anabolismo. Nas reações do catabolismo, nós vamos receber, então, os nutrientes, né, que são externos, se forem da nossa alimentação, do nosso próprio armazenamento, né, aqui para os seres vivos que conseguem capturar energia, né, da luz solar, ocorre uma série de reações, de processos químicos que nós vamos discutir ao longo do semestre. Esses processos são exergônicos, e com isso a gente consegue liberar energia para gerar duas moléculas muito importantes, que é o ATP e o NADPH, que é o nosso poder redutor. O que sobra são moléculas pequenas, como CO2, amônia, água e alguns outros precursores e produtos pequenos, moléculas pequenas. Nas reações do anabolismo, nós vamos fazer construção de macromoléculas, então nós vamos gerar as biomoléculas, nós vamos realizar trabalho, pode ser trabalho osmótico ou trabalho mecânico, além de outros trabalhos celulares. Então, tudo aquilo que requer energia para acontecer. Portanto, nós vamos gastar o ATP e o NADPH que foram gerados no catabolismo, serão gastos aqui no anabolismo, justamente para poder gerar trabalho ou construção de biomoléculas. O que vai sobrar será NADPH e ADP. Aqui, novamente, mais um esquema do metabolismo.
Nós temos, então, os 3 grandes grupos, como eu falei, as proteínas, gerando os aminoácidos, carboidratos, gerando principalmente glicose, mas existem outros, como eu falei, e os lipídios, gerando os ácidos graxos e o glicerol. Essas moléculas, como eu disse, passam por uma série de reações no metabolismo, as quais chegam numa molécula central, como eu havia falado aqui anteriormente nesse slide. Tá? Que molécula central será essa? Acetilcoenzima A. Vejam que todos eles passam por uma série de reações até chegar em acetilcoenzima A. Isso daqui são representações, né, gente? As reações nós vamos apresentar mais para frente. Acetil-CoA em diante é uma rota única, então nós temos aqui o ácido nucleico, o ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, oxigênio recebendo esses elétrons e sendo convertido em água. Nesse processo, a geração de uma grande quantidade de ATP e o carbono é completamente oxidado a dióxido de carbono. Também podemos fazer construções, ou seja, construir as biomoléculas, como aqui a construção dos lipídios. Podemos também construir aqui o glicogênio, tá? Então, existe uma série de reações importantes do nosso metabolismo, que elas podem ou participarem do catabolismo ou participarem do anabolismo. E daí, o que isso significa? Que nós precisamos ter controles para que essas reações elas não ocorram de maneira desorganizada. Por exemplo, aqui, ó, eu posso gerar glicogênio, né, que é um polímero de moléculas de glicose, ou eu posso degradar esse glicogênio gerando glicose, 6-fosfato. Então, com isso, o que vai acontecer? Se não houver nenhum controle, esses 2 processos aqui, que aqui estão representando processos e não reações químicas, né? São várias reações que ocorrem em cada um desses processos. Acabam ocorrendo de maneira desorganizada, se não houver controle. E daí você tem um ciclo fútil, no qual você só está gastando moléculas, né? E energia. Então, isso não pode acontecer. É necessário ter um controle. Então, para cada um dessas, ó, glicólise e o contrário, gliconeogênese, precisamos ter controles para que quando a glicólise estiver ocorrendo, não ocorra a gliconeogênese. A mesma coisa que nos ácidos graxos. Então, quando estiver ocorrendo a beta-oxidação, não pode ocorrer a síntese de ácidos graxos ao mesmo tempo. Tá? Então, isso significa que o nosso metabolismo ele precisa ser altamente controlado. E como que a gente pode fazer isso? Tornando reações de maneira irreversível. E como que a gente pode, então, ter essas reações irreversíveis? O que é necessário? Bem, da bioenergética, a gente sabe que se uma reação ela é termodinamicamente muito favorável, isso significa que sua reação reversa será muito desfavorável e, portanto, dificilmente ocorrerá. Então, uma reação de uma sequência de reações, se ela for termodinamicamente muito favorável, o contrário não ocorre. E então, isso significa o quê? Que eu vou direcionar todas aquelas reações no sentido dessa reação termodinamicamente favorável. E quais são as estratégias de regulação do metabolismo? Pela quantidade de enzimas, pela atividade enzimática e pela compartimentação. Quantidade de enzimas. Quantidade de enzimas depende da taxa de síntese e da taxa de degradação de enzimas. A taxa de degradação é algo que já está implícito em cada enzima, assim como ela é construída. Então, as enzimas, por exemplo, aqui do fígado que eu estou mostrando para vocês, elas têm uma taxa de meia-vida de menos de 1 dia. Isso significa o quê? Que em 1 dia, metade das enzimas acabam sendo degradadas. Algumas proteínas vivem mais, como, por exemplo, as proteínas do músculo, né? O tempo de meia-vida é de 11 dias. Isso significa o quê? Que essas moléculas, elas têm uma taxa de meia-vida já predestinada, e que isso a gente não tem muito como alterar. O que a gente pode alterar é justamente a taxa de síntese. Então, a taxa de síntese ela é manipulada através de que forma? Da transcrição genética, porque é através dos genes que eu determino
qual proteína será construída, na verdade? Então, eu posso estimular para que ocorra a transcrição genética de uma determinada proteína e assim, né, uma enzima fundamental no metabolismo, e assim aquelas reações daquela rota metabólica serão favorecidas, como por exemplo, a lactose, que é um açúcar, ela induz o aumento de 50 vezes na taxa da síntese da beta-galactosidase, que é a enzima que degrada a própria lactose. Então, quando a gente consome leite, contém lá, ou os derivados de leite, contém lactose. E para que a gente consiga degradar essa lactose, nós precisamos dessa enzima, que é a beta-galactosidase. E a indução da síntese, da transcrição genética da beta-galactosidase ocorre pela própria lactose. Então, o próprio leite que a gente está consumindo, ou os derivados de leite, favorecem a transcrição genética da beta-galactosidase. E com isso, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir a degradação dessa enzima, desse açúcar. Atividade catalítica é uma outra forma da gente alterar, de controlar o metabolismo. E como que a gente altera a atividade catalítica? Bem, isso eu falei na aula passada, através das enzimas alostéricas. Então, nós temos as enzimas alostéricas, elas possuem o sítio de ligação alostérico e o sítio ativo. No sítio alostérico, se liga um regulador alostérico, que pode ser negativo, no caso, quando ele se liga aqui, uma série de forças intermoleculares ocorrerão entre essa molécula e os átomos da proteína que estão presentes aqui no sítio alostérico. Isso causa uma alteração estrutural nesta região, a qual se propaga por toda a cadeia polipeptídica da proteína, chegando do outro lado. Quando chega do outro lado, ou seja, quando encontra o sítio ativo, vai alterar esse sítio ativo, a estrutura tridimensional desse sítio ativo, de maneira que pode dificultar a ligação do substrato, que é o reagente da reação, ou favorecer a ligação deste substrato, que é o reagente da reação. Se dificultar, como foi o caso aqui, que o substrato não mais pode entrar, como está escrito, esse regulador é chamado de negativo. Se facilitar a ligação desse substrato, então esse regulador é chamado de positivo. Então, com isso, se nós tivermos uma reação química que foi catalisada por uma enzima alostérica, e ela tem um regulador alostérico negativo, e o regulador está ligado na enzima, isso significa o quê? Que a enzima está desligada, e, portanto, aquela reação química já não mais ocorre. E todas as outras reações dependentes do produto formado por essa enzima não ocorrerão, correto? E o contrário ocorre quando a gente tem uma enzima com um regulador alostérico positivo, ou seja, todas as reações serão favorecidas. Então, numa rota metabólica, o que a gente tem? Na verdade, são uma série de reações químicas, né, como eu estou mostrando aqui. Então, temos uma molécula que passou por uma reação química que gerou a molécula B. Essa molécula B, ela passa por uma nova reação química, tá, que gera uma molécula C, e essa passa por uma nova reação química que gera uma molécula D, e assim vai. Ou seja, B, por exemplo, aqui B, ele é produto da primeira reação, a qual é catalisada pela enzima número 1, aqui que eu estou falando, e ao mesmo tempo ele é reagente da segunda reação, a qual gera o produto C. Se essa enzima número 1 estiver ativa, ocorrerá a formação de B. E, portanto, nós temos a geração de C, D, E e F. Se essa primeira enzima estiver inibida, ou seja, se ela tiver um regulador alostérico negativo, como eu mostrei aqui, não há síntese de B. E se não tiver síntese de B, como é que a gente vai gerar C? Se não tem um reagente da reação, correto? Então, não ocorre geração de C, e assim vai. Então, a enzima alostérica, ela vai determinar se uma rota metabólica ocorre ou não. Então, quando a gente tem uma sequência de reações químicas, na verdade, a gente tem uma sequência de enzimas que catalisam aquelas reações. E aí, basta que uma enzima, normalmente a primeira ou as primeiras, sejam, que tipo? Alostéricas, elas determinarão a rota metabólica, se ocorre ou não. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando
uma regulação do tipo feedback negativo, na qual o produto F acaba sendo inibidor da primeira enzima, tá? Ele é um inibidor da primeira enzima, e com isso nós vamos inibir a primeira enzima, e portanto a reação não continua, né? E todas as próximas reações também não ocorrerão. Então, nós vamos parar por aqui e segunda parte, fazer um pequeno intervalo, e na segunda parte a gente dá continuidade na aula.